de uma forma maravilhosa. É o que nós lhe pedimos neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Pode aplaudir o Senhor. Vamos receber a irmã com alegria em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou estar lendo em Josué 2, 11. Eu vou estar lendo. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração nosso coração e eu e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Hoje eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma vez dar a oportunidade de eu estar falando a palavra dele, e agradecer também os pastores dessa casa, pastor Leandro, pastora Ellen, pastor Rony, pastora Kátia, pela oportunidade de estar falando a palavra do Senhor. Hoje eu quero ministrar sobre uma mulher improvável. Deus, ele me deu essa palavra há alguns dias já, até alguns meses, e eu estava refletindo sobre ela. Hoje eu vou falar um pouco de fé, vou falar de aliança e vou falar de restauração. São os 3 tópicos que Deus colocou no meu coração sobre essa palavra. Mas essa palavra vai falar de uma mulher improvável. Uma mulher que todo mundo olhava com outros olhos, mas uma mulher de grande importância na Bíblia. Porque ela vai aparecer como no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Essa mulher era Raabe. Muitos vão falar, na Bíblia, sempre que aparece o nome dessa mulher, vai aparecer na frente meretriz ou vai aparecer prostituta. Quando falam de Raabe na Bíblia, vai descrever ela como uma prostituta. Então aqui eu começo uma história de uma mulher improvável que chegou à genealogia de Jesus. Uma mulher que ninguém dava nada. E quando Deus ele me deu essa palavra, ele me levou em um lugar amplo de fé, onde eu falei, que mulher de fé. Como pode uma mulher que as pessoas olhavam com outros olhos ter uma fé inabalável desse jeito? Voltando um pouquinho, sabemos que Moisés morre. Através da morte de Moisés, Deus levanta Josué. Josué ele vai começar a ser não visto mais como servo de Moisés, mas ele vai começar a ser visto como um servo de Deus, porque ele não vai ter mais Moisés para falar para ele o que Deus falava, mas sim ele vai começar a falar com Deus diretamente, e Deus vai passar para ele o que quer. Moisés se levanta mesmo desanimado, porque para ele achava que não podia nada, mas Deus vai falar, tenha bom ânimo meu filho, levanta, eu sou contigo, onde colocar as plantas do teu pé, será tua. E eu acho bonito que Josué pode ficar um pouco desanimado. Naquele momento ele pode ter ficado assustado, mas ele não vai para trás, ele segue em frente, ele fala, é isso, então eu vou pegar com toda a força e vou fazer o que o Senhor quer. Deus tinha prometido a Abraão uma cidade prometida, e ali todo mundo vai perguntar, mas por que era Jericó ou Canaã? Por quê? Porque Canaã ficava ali um centro, onde ali grandes potências ficavam ao seu redor, e tudo passava pelaquela região. Então Deus queria o centro da vontade dele ali, porque quando Deus colocasse todos que servem ao Senhor ali, todo mundo ia conhecer o nome de Deus, porque era uma potência grande. E quando Deus promete, ele prometeu para quem? Abraão. Ele vai cumprir com quem? Josué. E a história é tão linda que quando Josué se levanta, vai falar no versículo 2 que ele manda 2 espias. Ele fala assim, vai lá na cidade de Jericó. Todo mundo conhecendo Jericó, era uma grande fortaleza, tinha grandes muros,
E a Bíblia nos diz que Só um pouquinho, gente, para me sair com a boca aberta. Foi? Eu saio com as bocas abertas às vezes que olha. Até para colocar num post fica estranho. Mas aí, a Bíblia vai, voltando à Bíblia, irmãos, a Bíblia vai nos relatar que a cidade era feita de muros gigantescos e largos. Era a maior das fortalezas. Jericó, todo mundo falava da fortaleza de Jericó. E nesses muros tinha uma casa, a casa de uma mulher. E era de Raabe. Todo mundo que chegava naquela cidade, sendo bom ou sendo mal, passava na casa de Raabe. Porque vamos dizer que também, né, aquelas mulheres que tinham práticas desse jeito, eles também faziam a casa como pousadas. Então pessoas que vinham estrangeiros de fora paravam ali para descansar. A Bíblia nos relata que quando Josué manda esses 2 espias, eles chegam até aquela casa e ela entra com eles. Mas o rei de Jericó fica sabendo, porque nada se passa despercebido de um rei, né? E ele fica sabendo que chegou pessoas para espiar Jericó. E eles já temiam que o povo de Deus estava chegando perto. E eles já ouviram falar da grandeza deste Deus. E naquele momento eles tremeram. Eles ficaram tudo com medo. Então eles falaram, vamos vigiar, né? Vai atrás desses espias. Chegaram soldados na casa de Raabe e falaram assim, olha, eu vou conjecturar, não está na Bíblia, mas eu estou conjecturando como seria no tempo de hoje. Olha, estão falando que você está escondendo 2 pessoas aí. E essas pessoas é daquele povo lá que tem aquele Deus fortão, hein? Não é igual nossos deuses, não. Porque sabemos que as pessoas de Canaã, eles tinham hábitos de adorar outros deuses. Eles tinham esse hábito, até a prostituição era um pacto, um ritual que eles tinham naquele momento. E chega os soldados e falam, ó, cadê? Raabe, muito esperta, vai falar assim, ó, chegaram, bateram, eu vi que era estranho, meio por cima, porque tá escuro, eu não consegui ver direito, mas ó, eu vi que foram embora. Só bateram, mas não ficaram não, foram embora. Mas ela tinha escondido eles em cima do telhado. E aí ela fala assim, ó, vai por ali, ó, que eu acho que vocês pegam eles no meio do caminho ainda, né? E os soldados foram, acreditaram na palavra dela e foram. Assim, ela sobe ao telhado e ela vai falar com os 2 espias. E quando ela se achega a eles, ela vai falar assim, ó, desce aí, né, por trás e se esconde atrás daquele monte. Porque vocês se escondendo ali, os soldados vão e depois de 3 dias, quando eles retornarem, vocês seguem o seu rumo. Aí eles falaram, tá bom, mas eu vou pedir para vocês uma aliança. E essa aliança, quando Raabe fala, eu acho que Deus deu uma amplitude no coração dela. Porque ela não pensou só em si própria, ela pensou na família toda dela. Ela poderia só falar sobre a vida dela, mas não, ela fala de todos. E ela fala assim, ela vai falar essa passagem, já sabemos que o seu Deus, aquele que faz milagres, que faz o mar se abrir, aquele que faz muita coisa, tem tomado muitas terras ao redor, e ele está chegando aqui. Sabemos que Jericó já é dele. O povo aqui está tudo assustado. Eu quero fazer essa aliança, poupe a minha vida e da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, poupe nós. E eles vão falar assim para ela, olha, a gente pode até poupar a sua vida, mas se a gente ficar sabendo que você falou da gente, a aliança está quebrada. Se a gente também, tá dentro da casa de vocês, o que tiver dentro a gente não toca, porque se a gente tocar, derrame o sangue sobre as nossas cabeças. Mas se sair para fora, a gente não se responsabiliza não, a gente vai matar tudo que tiver fora, mas o que tiver dentro vai estar guardado. Mas como que vocês vão fazer isso? Vamos colocar um fio? Na Bíblia, em outros lugares, vai falar fio de escarlata. Muitas pessoas falam fio de escarlate, né? Mas na Bíblia ele fala fio de escarlata. Coloca esse fio vermelho
tinha que ser vermelho, né? Para marcar a casa, como antigamente eles faziam, né? Marcar o umbral para não ser morto. Coloca esse fio, a gente vai saber que é a tua casa, mas você não vai poder falar para ninguém, tá bom? Se a gente sair vivo, você também sairá. Pronto, vai ser isso? Vai ser isso. Amém? Amém. Cada um pro seu canto. Eles voltaram e conseguiram voltar. Falaram com Josué. Josué falou: tá bom, é isso? Tá bom. Vai relatar de novo história. Eles passam pelo Jordão e a gente sabe a história. Mas vai chegar no capítulo 6 aí, né? Mas antes de chegar no capítulo 6, Deus ele me mostra no Novo Testamento, Raabe sendo apresentada. Aí eu falei para Deus assim: mas que fé, né? Como saber que só por causa de um cordão ela ia ser livre? Não iam tocar na casa dela. Mas olha a fé que ela tem em Deus. Quando Deus fala que não vai tocar em ninguém da tua família, irmãos, pode dormir. Pode dormir despreocupado, porque aquele fio está na tua casa. E o fio é o sangue de Jesus. Porque quando ele fala, ele cumpre. Deus ele falou para Abraão e ele está cumprindo na vida de Josué. Às vezes achamos que não está cumprindo porque não é na nossa vida, mas sim nos nossos filhos, ou nos filhos dos nossos filhos. Às vezes questionamos ainda porque não chegou. Às vezes ainda falamos para Deus: mas por quê? Porque dói. Mas por que acontece isso? Mas Deus ele vem falar para mim e para você nessa noite: filho meu, acalma o teu coração. Tudo que está preparado para você vai acontecer, mas é no meu momento. Continuando na Bíblia, irmãos, como eu falei, ela vai fazer parte da genealogia de Jesus. Imagine, uma mulher que ninguém dava nada. Imagine essa mulher muitas das vezes, acho que olhando para si própria e falando: como eu sou suja. Olha para mim, quem eu sou. Você acha que ela imaginaria que ela ia fazer parte da genealogia de Jesus? Você acha que ela imaginaria que ela pegaria a vida dela e ia ser restaurada? Você acha que aquela mulher se dava uma chance para ela mesma? Será que ela não tinha um vazio? Que muitas das vezes ela se encontrava ali sozinha? Porque uma mulher dessa não teria um companheiro. Uma mulher dessa muitas das vezes é julgada e morreria sozinha. Mas quando Deus entra na nossa vida, Ele entra para restaurar. Ele não entra para deixar você do jeito que você era. Ele entra para você fazer você uma nova criatura. Do jeito que você foi, você não pode ficar. E foi isso que aconteceu na vida de Raabe. Deus ele viu, muitos homens viam uma prostituta, mas Deus via uma mulher cheia de fé. Ele podia muito bem só ter transformado a vida de Raabe, mas ele fez melhor. Ele transformou e faz ela ser conhecida até no Novo Testamento depois de anos. Ele transformou o que faz ela ser mencionada por Tiago, irmão de Jesus. Olha o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Glória a Deus. Olha a grandeza do Deus que eu e você servimos. Quando eu estava lendo essa palavra, Deus ele falava muito no meu coração sobre isso. Às vezes eu uso o improvável para fazer grandes coisas. Glória a Deus, aleluia. Se Ele está usando você, irmão, não se menospreze, porque Ele vê o teu coração. Ele não vê o que você é por fora. Muitas das vezes a gente se questiona: mas eu não estou com um sapato bonito? Ele não está vendo isso. Mas eu não tenho o carro do ano? Ele não está vendo isso. Mas eu moro de aluguel? Ele não está vendo isso. Ele quer ver corações quebrantados na presença dele. Ele quer ver pessoas que falam: eu quero ser usada pelo Senhor. E quando ele falava isso para mim, ele falava assim para mim: filha minha, às vezes é tão grande as afrontas, como o pastor hoje falou. É tão grande
os apontamentos. É tão grande as pessoas que querem tirar a gente do foco. A gente quer desviar, muitas das vezes, do caminho do Senhor. Às vezes falando palavras que machucam. Mas Deus, Ele falava para mim: filha minha, se você permanecer firme na rocha, grandes coisas tenham a fazer. O que Ele falava para mim, Ele está falando para você também. Fica firme na rocha, que grandes coisas Deus tem a fazer. E eu falo espiritualmente. Espiritualmente Deus pode nos levar longe. Tem coisas que a gente não entende. Eu não entendo porque eu passo batalha espiritual de noite às vezes. Eu vejo cada demônio, eu vejo cada coisa. Eu olho assim e falo: ah, Senhor, que ódio que eu tenho deles. Se eles fossem assim na carne, eu ia dar tanta porrada neles. Eles iam sair do meu quarto correndo. Mas eu tenho aquele que prende a gente no sono. Como fala? Paralisia do sono. Eu tenho muito isso. Muito. Eu até achei que eu não tinha problema mental, mas eu acho que eu tenho um pouquinho dos dois. Ele me prende muito nesse sonho. E eu vejo cada demônio. E ele fala que vai ficar. E eu falo: sai. E ele fica e ele sai. E nós é uma batalha a noite inteira. Eu acordo mais cansado que eu fui dormir. E eu não entendo porque. Eu falei: Deus, eu não entendo por que disso. E Deus fala pra mim: ah, se eu deixar você sem isso, você não me adora. Se eu deixar você sem esse espinho na carne que dói às vezes, que a gente fala: ai, Deus está doendo, você não me adora. Você acha que ali Raabe, já conhecendo Deus, ela já não poderia estar ali dentro do coração? Deus conhecia o coração dela. E Deus já estava ali falando com ela antes mesmo dela saber o que Deus ia transformar a vida dela. Ela poderia falar: oh Deus, Deus dos Hebreus, faz na minha vida o que o Senhor faz na vida deles. Eu quero te conhecer um pouquinho mais, faz. Em Mateus 1:5 vai dizer que ela se casou com... Mateus 1:5 não fala com quem ela se casou, vai falar só o nome dele. Vai falar no Josué 6, fala com quem ela se casou. Mas em Mateus 1:5 vai falar genealogia, vai falar lá: Ruth, mulher de Salmão. Eu acho que é assim que fala. Teve Boaz, todo mundo sabe, né? Boaz, marido de Ruth, também que pegou uma estrangeira, porque ela era estrangeira, né? Marido de Ruth, que teve Obed, que teve Jessé, que teve Davi, tudo da tribo, descendente da tribo de Judá. Essa mulher entra em uma família descendente da tribo de Judá, uma estrangeira. O povo de Deus não tratou ela como uma qualquer, igual ela era tratada naquele povo. Jericó tratava ela como uma mulher qualquer. Mas quando ela começa a ir para o povo de Deus, os hebreus eles vão tratar ela como uma heroína, uma mulher que ajudou os espias, uma mulher que teve fé. A vida dela começa a ser transformada. A partir daquele momento ela se casa e ela tem uma família. A família dela toda é salva. E ela se torna uma mulher de Deus. Ela se torna daquele povo que ela tanto admirava, daquele Deus que ela tanto falava. E ali ela se encontra em um povo que não fala mais dela, que não aponta o dedo. Eu acho incrível quando Jericó cai as muralhas. A casa dela era em cima, né? Era para destruir a casa dela também. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, tão maravilhoso, que não cai. A casa dela fica intacta enquanto tudo cai. Josué manda os espias ir lá e retirar ela por causa da promessa. Então foi os dois que foi lá e retirou ela, porque eles iam colocar fogo em tudo. E eles falaram: tire ela, os pertences, e depois a gente retorna e eles vêm junto com a gente fazer parte de nós. Deus, Ele cumpriu a aliança com ela. Ela tendo essa fé, Deus fez a aliança. E depois da aliança, Deus fez a restauração. Glória a Deus. Na nossa vida é a mesma coisa. Ele começa com a fé. A partir do momento, a fé é aquilo que a gente ainda não pode ver. Raabe não sabia do tudo que Deus ia fazer sobre a vida dela. Ela vai aparecer em Hebreus de novo.
11:31. Ela vai aparecer, sabe na onde? Ela vai aparecer agora na galeria da fé. Ali poucas mulheres aparecem e Raabe está ali. Ali vai falar de homens importantíssimos na Bíblia. Vai falar de Abraão, vai falar de homens que fizeram história na Bíblia e Raabe está lá. Olha o que Deus faz. Se eu e você não adorarmos um Deus desse, irmãos, eu não sei o que nós fazemos dentro da igreja. Esse Deus, ele pode mudar cativeiro, ele pode virar a chave. Tudo que está aos contrários, ele pode colocar no lugar. É um Deus tão maravilhoso que se a gente tiver fé e acreditarmos naquilo que ainda não está nas nossas mãos, vai acontecer. Falar de fé, eu acho que pode ser até fácil. O difícil é a gente agir. Porque quando Tiago fala dela, ele fala assim: fé sem obras é morta. Ele vai falar assim: olha a Raabe, a prostituta. Ela teve fé, mas ela agiu. Se a gente tem fé, mas não agir, nada acontece. Agora, se a gente tiver a fé e a gente agir e a gente entrar no propósito de Deus, quando a gente tem fé, a gente se encaixa. Quando a gente tem fé, a gente anda no propósito. Mas a gente tem que agir. E as obras, como que seria obra só na igreja? Não. Quando ele fala em obras, é em tudo. É dentro da tua casa, é com seus vizinhos. Sim, é na igreja também, porque é tão gostoso a gente colocar a mão no arado e fazer aqui dentro. Mas é para fora, é no seu serviço, é onde você estiver. Deus, ele está falando para mim e para você: onde você estiver, falem de mim. Seja diferente, não seja igual. Ele não quer a gente só aqui dentro da igreja. Ele não quer a gente falando da palavra dele só aqui ou no altar ou quando estiver com o microfone na mão. Ele quer a gente todo momento, em todo lugar, engrandecendo este nome, falando dele, engrandecendo a presença dele. É tão bom quando alguém te olha e vê você diferente. Porque ela olhou aqueles 2 espias e ela falou: é diferente. Esses aí é diferente. Esses é daquele povo que todo mundo está falando, eles são diferentes. Será que lá fora as pessoas estão nos olhando diferente? Ou olha pra gente: é mais um. Ou entra no meio das rodas que não é para entrar. Ou fala coisas que não é para falar. Ou escuta coisas que não é para escutar. A gente é diferente. A gente precisa mostrar para esse povo aí fora que a gente é diferente, para eles terem sede de conhecer esse povo diferente. Ela tinha sede de conhecer esse Deus que a gente serve. A gente precisa trazer pessoas com sede de conhecer o Deus que nós servimos. A gente precisa ser testemunho para muitos lá fora. Deus, ele falou muito comigo sobre libertação, sabe? Sobre se libertar de coisas que ainda não tá ali, como uma raposinha, pegando aos poucos, sabe, as coisas. E a gente tá acostumado com coisas pequenas. E quando a gente não largar essas coisas pequenas, o grande a gente também não larga. Ele falava pra mim assim, que eu sou uma pessoa muito estourada. E eu tenho melhorado, viu, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Mas ele tem falado pra mim: filha minha, quando eu mando você ficar quieto, você não fica. Quando eu mando você escutar mais a minha voz, você às vezes ainda tenta ir com o seu braço. Calma. E eu falei pro meu marido esses dias, eu falei: nossa, Deus tá mandando ficar quieta. Aí ele olhou: agora? Ele sempre falou isso, né? Aí eu falei: amém. É um homem que eu falo pra você, que me ajuda a ficar quieto. Por isso que Deus sabe com quem vai encaixar a gente. E ele vem falando sobre isso, pra gente se limpar.
Se limpar porque às vezes a gente se culpamos de coisas que falamos. Às vezes se culpamos de coisas que saem da nossa boca. A Bíblia nos relata que a nossa boca mata mais do que arma, fogo. E hoje Deus falava para mim: a libertação, filha, às vezes não é do jeito que a gente quer, que vai doer. Se livrar daquilo que você acha que é costume, dói. Mas Deus está falando: a libertação não é porque a gente está aqui dentro dessa igreja que a gente não precisa ser liberto todos os dias de algo que não agrada ao Senhor. Ele falava para mim: larga de tudo que não me agrada. Ah, mas como que eu sei? Vai falar com Deus, Ele vai falar tudinho para ti. Fala com Ele, senta um dia e fala: Deus, o que o Senhor não gosta de mim? Você sai chorando. Você fala: nossa Deus, até isso. E Ele fala: até isso. Eu falo: tá bom, vou tirar. Irmãos, é difícil. Super difícil. Você largar a sua carne, pegar a cruz e seguir Jesus, dói. Porque a nossa cruz às vezes é tão pesada e Jesus vai falar que o fardo é leve, mas quando a gente está nele, enquanto a gente tiver ainda esses pecadinhos que a gente acha que não é, enquanto a gente tiver com esses pecadinhos, a gente não verá o que Deus tem na nossa vida. Deus, Ele pode te usar, Ele pode me usar, Ele usa nós pecadores, Ele vai usar e vai continuar usando, porque a palavra dEle que vai transformar. Não é eu, não é você, não é minha oração, não é a sua oração, mas é a palavra do Senhor que transforma. A palavra do Senhor vem de encontro e confronto contra nossas vidas. Se você não mudar na palavra, irmão, não muda mais. Então, eu e você, Ele vai usar, do nosso jeito Ele vai usar. Mas será que nós vai ver Ele? Será que no juízo final a gente sobe junto com Ele? Jesus está voltando e Ele quer verdadeiros adoradores. Glória a Deus, aleluia. Raabe, uma pessoa improvável. Eu e você também somos improváveis. Lembra de onde Deus te tirou? Você lembra daquele momento que você não queria ninguém, não queria ver ninguém, você estava no fundo do poço e foi de lá que Deus te tirou? Porque poucos são aqueles que vêm por amor. A maioria que encontra Jesus porque sofreu alguma coisa, ou porque não estava mais aguentando a dor de algo. E Deus, Ele falava para mim: lembra da onde eu te tirei. Lembra de tudo. Tudo que eu fiz por você, filha, você lembra. Irmãos, eu gostaria que a Giovana, se você puder cantar esse hino, sabe? Que está agora, como é o nome? Eu esqueci o nome dele. Maravilhoso. E as pessoas vinham até frente. Posso, pastor? A liberação do pastor. Kátia, você me ajudou orando também? A gente vai orar.